Olá, tudo bem com você? Eu sei que você já sabe, tem acompanhado aqui no canal a nova aventura missionária do irmão Jorge Silva, o atleta da fé, que agora está cruzando o Brasil do Chuí até o Monte Caburaí, extremo sul e extremo norte do país. 20 anos depois de ter feito pela primeira vez essa travessia pedalando. É realmente uma missão bastante diferenciada, interessantíssima, tão interessante que quando a imprensa local fica sabendo que o Jorge tem 62 anos e está em plena forma, vegetariano, alguém que cuida da saúde, uma pessoa de muita fé, os repórteres vão ali fazer a cobertura, entrevistam. Quando as pessoas sabem que ele vai passar por sua cidade, muita gente convida o Jorge para falar, pregar, testemunhar, fazer palestras. Ele tem falado em escolas adventistas, em colégios não confessionais, em bases militares, ele que é um militar da reserva, da aeronáutica, em igrejas. Ele conta o seu testemunho de conversão, que é maravilhoso. Eu contei aí num vídeo anterior. Inclusive você pode acompanhar essas viagens do Atleta da Fé no meu canal, na playlist Atleta da Fé. Todos os vídeos que eu tenho gravado aqui e divulgado das gravações, informações que o Jorge vai me enviando, estão aí disponíveis nessa playlist Atleta da Fé. E ele também tem um Instagram ali, @Atleta Jorge Silva, @Atleta Jorge Silva. Você pode acompanhá-lo no Instagram. Ele tem postado também fotos ali, algumas informações. Então, é uma viagem missionária bem diferenciada, e ele tem aproveitado essas oportunidades que Deus vai... portas que Deus vai abrindo pelo caminho, para falar sobre o estilo de vida saudável, a importância dos esportes e, sobretudo, sobre a volta de Jesus, que foi esse o chamado que ele recebeu de Deus para anunciar a volta de Jesus. Se você não conhece essa história, no vídeo anterior eu contei um pouco dela, como que Deus o chamou lá no meio da floresta amazônica. Ele não planejava passar por Gaspar Alto. Ele havia traçado o seguinte percurso: depois que passasse por Florianópolis, capital do estado, por onde ele já passou e deixou lá uma marca muito bonita, né? Falou ali em alguns lugares, alguns colégios e igrejas, na base militar também lá em Florianópolis, da aeronáutica. Ele planejava passar por Itajaí, Blumenau, seguir depois para Curitiba. E eu sugeri, Jorge, você estará pertinho da primeira igreja adventista organizada no Brasil, Gaspar Alto. É uma subidinha razoável ali, uma pequena serra, estrada de terra, mas fica aí a minha sugestão. Você vai ficar maravilhado de conhecer aquela região, que inclusive parou no tempo, né? Quem visita Gaspar Alto hoje pode ter uma nítida impressão de como eram as coisas há mais de 100 anos lá, porque, como eu disse, o lugar parou no tempo, não cresceu, e que bom, porque as coisas ficaram do mesmo jeito. Então lá está a primeira igreja, claro que não a original, né, porque era de madeira. Ela foi depois, foi construída uma igreja após a Segunda Guerra Mundial, uma igreja de alvenaria, mas está lá o primeiro púlpito original. Ali do lado tem um museu, um pequeno museu com peças ali interessantes que pertenceram aos pioneiros, quadros com informações preciosas sobre os primórdios da igreja na região. Ali perto tem o cemitério dos pioneiros, né, o cemitério da Esperança, onde estão sepultados alguns desses pioneiros, como Guilherme Belz, a esposa dele, Johanna Belz, que foram os primeiros guardadores do sábado, convertidos pela leitura de material impresso adventista enviado dos Estados Unidos para cá. Tem ali também o túmulo do pastor Gustavo Storck, um pastor pioneiro. Enfim, um local muito inspirador. Ali, não muito longe, também tem uma casa que foi reconstruída com os materiais que pertenceram ao primeiro colégio paroquial adventista no Brasil, a Escola Superior de Gaspar Alto, que na verdade é o embrião do UNASP, né, do atual UNASP Tricamp. Então aquilo ali acaba sendo o Museu da Educação Adventista no Brasil, ali perto da igreja também, da primeira igreja. E o Jorge então resolveu aceitar o meu conselho, aí, minha sugestão, e pedalou de Blumenau para lá, para Gaspar Alto. Ele chegou lá bastante cansado, eu creio que foi na quinta-feira à noite, foi acolhido lá pelo casal que me acolheu também com a minha então namorada, hoje esposa, Débora, quando eu estava fazendo minhas pesquisas para escrever o meu trabalho de conclusão de curso lá da Federal de Santa Catarina, do curso de jornalismo, que depois virou o livro A Chegada do Adventismo ao Brasil, que eu recomendo a você.
um livro cheio de histórias inspiradoras, maravilhosas, A Chegada do Adventismo ao Brasil, publicado pela CPB. E então o irmão Jorge chegou lá, foi recebido, acolhido pelo casal Eliseu e Iria Carlson, o mesmo casal que me acolheu também com a Débora anos atrás, quase 30 anos atrás. Então foi realmente interessante ali, o irmão Jorge foi recebido, deram uma boa refeição para ele. Depois, no dia seguinte, o irmão Eliseu o levou para conhecer a igreja, abriu a igreja para que ele pudesse ali entrar, conhecer, mostrou o museu para ele também, o cemitério. O irmão Jorge tirou fotos, fez algumas filmagens que eu vou colocar aqui no final deste vídeo, ok? Acompanhe a viagem dele. O irmão Jorge ficou maravilhado, ele me agradeceu muito por poder ter passado por lá, e eu faço aqui também um convite para você. Conheça Gaspar Alto, conheça aquela região ali pioneira. A minha irmã, que tem um blog Mapa na Mão, tem organizado todos os anos praticamente uma expedição para lá. Fique atento, a gente divulga aí nas redes sociais também, na Trilha dos Pioneiros. E aí vai lá um grupo com uma van, conhece o local, passa um sábado gostoso ali na igreja, conhecendo os lugares ali de Gaspar Alto, e é muito gostoso, muito inspirador. Todo mundo que vai fica realmente maravilhado com o que vê e volta com a fé renovada. E eu fiquei feliz de poder ter proporcionado isso para o George. Ele disse que realmente voltou dali com a fé reavivada, motivado para continuar essa missão que Deus colocou no coração dele, de pedalar pelo Brasil e pelo mundo, anunciando a breve volta de Jesus. Eu sabia que ele teria essa experiência ao passar por Gaspar Alto, e que bom que deu certo. Fique aí então com as imagens, acompanhe o George no Instagram dele, por favor, @atleta_George_Silva, e aqui no meu canal eu tenho postado de quando em quando os conteúdos, as informações que ele tem me enviado em vídeo, em texto, em áudio, para deixar você atento, inclusive para se você eventualmente estiver morando aí numa cidade para onde ele vai passar, você pode até recebê-lo, né? Pode conhecê-lo pessoalmente e quem sabe providenciar e-mails para que ele possa não só ter uma pousada e uma acolhida, mas também falar em escolas, em igrejas. Ele está à disposição para tudo isso, tá bem? Esta é a primeira igreja adventista construída no Brasil. Aqui eu estou na colônia de Gaspar Alto, em Santa Catarina. É um distrito aqui, e aqui está escrito: a primeira igreja adventista do Brasil, 15 de junho de 1895. E ela fica numa região de campo, ou seja, cercada por verde. Nossos irmãos pioneiros, eles viviam no campo e tinham a sua igrejinha nessa localidade. Gaspar Alto é aqui em Santa Catarina, onde nasceu o Adventismo no Brasil. E aqui está a sua localização, em meio ao verde, em meio ao campo, em meio às florestas, um lugar realmente bastante acolhedor, natural, mostrando que eles, desde 1895, que procuravam a paz e o sossego do campo para terem comunhão com Deus. Aqui está um pouco do cenário onde se localiza a primeira igreja adventista do sétimo dia. Aqui temos novas instalações, como é no momento, todas as condições atuais. Ali está mais uma vez a entrada do museu, e aqui a área de jardins em volta. Aqui temos uma placa da Novo Tempo, Canal da Esperança ali em cima, e aqui todo o cenário em volta da nossa primeira igreja adventista no Brasil. Aqui está a fachada da igreja.
Bom, estou aqui com o painel dos primeiros pioneiros. Novamente vou passar a palavra aqui ao irmão Eliseu. Ele vai falar um pouco sobre cada um. O que temos aqui no museu exposto é um pouquinho da história da Igreja Adventista no Brasil. Então, o primeiro comportor, o primeiro pastor para a Sul-América, o primeiro pastor enviado especial que dinamizou todo o trabalho da organização da igreja aqui em Gaspar Alto, primeiro guardador do sábado, primeiro ancião, primeiro pastor para o Brasil, primeiro teólogo enviado especial para a teologia, primeiro pastor brasileiro com a credencial especial para atuar no Brasil. Aí quando o Guilherme Bels entrou em contato com os folhetos que traziam a mensagem adventista, eles começaram a se reunir nesta casa para desenvolver esses ensinamentos à luz das Escrituras Sagradas. No momento que começaram a desenvolver, perceberam o nível educacional, fundaram uma escola missionária, primeiros formandos, aí a primeira conferência pública que definiu os projetos da Associação Geral para o Brasil, foto de família, a rede educacional e desenvolvimento da época com o prédio do primeiro prédio dormitório da escola missionária, fotos diversas, literaturas que foram guardadas nas casas e com isso a gente conseguiu expor aqui nesse museu. Essas fotos mostram o carinho que o pessoal de Gaspar Alto tinha com os pastores. Essa carroça era muito usada para buscar os pastores que vinham visitar Gaspar Alto na estação férrea de Blumenau, Brusque. Brusque não tinha estação férrea, mas tinha a rodoviária. Esse aqui é o Calhambeque do pastor Streitert, Germano Streitert. Aí o pastor Germano aparecia em diversas fotos aqui, visitava muito Gaspar Alto. Esse é em frente da primeira igreja, ainda em madeira. E fotos diversas. Essa foto aqui é a inauguração da primeira reforma significativa da igreja, onde ela foi transformada de madeira, foi construída em alvenaria. São peças diversas que as famílias guardaram em casa. Algumas peças foram guardadas na própria igreja, que era usada no culto, como a bacia de lava-pés, que foi comemorado a primeira Santa Ceia após o batismo, um vaso que guardava o suco de uva para comemorar a Santa Ceia. Isso aí eram os projetores que eram usados na pregação da Bíblia através das chapinhas. Acordeão que era usava no culto, mas pertencia a um irmão, no Adelírio Porra. Quando não tinha organista, tinha pessoa que executava acordeão. Essa formão foi usada na primeira igreja pela família Lechner. O irmão David Lechner trouxe em vida aqui para doar para o museu. Máquina de costura que pertencia às famílias. Toca-disco. O Buda transformava nata em manteiga. Por aí vai. Peças diversas, a gamela, que famílias. Vamos mostrar algo muito especial desde aquele tempo. É a nossa sala da Escola Sabatina. Do ano daqui, Escola Sabatina, quadro comparativo de 1957. Aqui estão a quantidade de membros presentes, as visitas, os valores doados na época. E o irmão Eliseu vai falar um pouquinho sobre essa representação de uma sala da Escola Sabatina daquele tempo. Esse é um cenário meio duplo.
Até aqui é de 1886, quando foi inaugurada a igreja, era este banco. A mesa da escola sabatina, quando foi inaugurada a igreja, era esta mesa, a cadeira, esse quadro também, quadro comparativo. Até 1957 era esse aqui. Talvez um pouco antes ele foi tirado, né? Então são peças antigas que uma mala de viagem pertencia à família Schirmer. Então esses bancos passou a ser usado quando a igreja foi construída em alvenaria. Então até aqui 1896 e aqui 1949. Estou viajando por estrada de terra, descendo a serra de Gaspar Alto, em direção a Blumenau. A Pantera Negra não está gostando nada. Olha. Já furou pneu 2 vezes só nessa descida. São pedras pontiagudas que batem com muita força no pneu cheio e aí ele fura. Mas olha que lugar maravilhoso aqui, ó. Uma região muito bonita. Só verde. Isso é o que eu gosto. Então, olha que bonito aqui, ó. Pena que por aqui também passa carros, né? Mas é uma região muito bonita. Caminho de Gaspar Alto. Eu estou descendo agora para ir para Blumenau. Viajando aqui pelas estradas de terra de Gaspar Alto em direção a Blumenau. Hoje é sexta-feira, 19 de maio de 2003. Isto é uma parte do projeto Monte Caboraí Chuí. Olha o que aconteceu. Pantera Negra na descida da serra fura o pneu. E aqui vou procurar trocar pneu e seguir viagem. No último fim de semana, o George falou aos alunos do Colégio Adventista de Blumenau. Agradeço aqui também aos amigos lá do colégio que acolheram o atleta da fé e possibilitaram que ele testemunhasse, falasse ali aos alunos. E também pregou em 2 igrejas daquela cidade, na sexta-feira à noite, e no sábado ele esteve na igreja central de Blumenau. E aqui eu agradeço ao pastor Isaías, que recebeu o George e também possibilitou que ele testemunhasse ali na igreja. Depois de Blumenau, George foi para Araquari e ele está hoje no internato adventista ali de Santa Catarina, o IAESC, Instituto Adventista de Ensino de Santa Catarina. Depois de Araquari, depois do IAESC, ele vai no sentido de Curitiba, e lá já tem uma agenda bem apertada. Fique ligado aí para ver onde o George vai estar, por onde ele passará, as igrejas em que ele vai falar. Também vai ter uma apresentação ali na base militar em Curitiba e alguns colégios também. Continuemos orando por ele para que Deus o use poderosamente como instrumento de evangelização, de anúncio da volta de Jesus e também de promoção do estilo de vida saudável que mantém a mente desperta, clara, para entender a mensagem de Deus. Jorge continua postando suas fotos e passando algumas informações ali no Instagram, @atleta_George_Silva, e eu também vou continuar por aqui acompanhando e postando e informando você a respeito dessa jornada missionária pelo Brasil, de ponta a ponta, passando por todos os estados da federação. Grande abraço, fique com Deus e que o Senhor abençoe grandemente a sua família também. Acabo de chegar no IAESC, Instituto Adventista de Ensino de Santa Catarina. Um dia terminado, mais um dia vencido em nome do Senhor. Projeto Chuí, Monte Caboraí Chuí.
acabo de chegar, Deus seja louvado.